Hoje é dia de sentar bem confortável, bem aconchegante, com uma roupa tranquila, porque eu vou falar. Porque é dia de falar dos livros que eu li em março. E foram 7 livros. Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e toda semana tem vídeo novo falando sobre livros aqui no canal. E dessa vez eu tô de volta para comentar um pouquinho sobre todos os livros que eu li no mês de março. Para resumir aqui um pouquinho, março foi um mês que eu fiz muitas leituras muito boas, eu li mais do que eu achei que eu ia ler, eu passei mais tempo lendo, fiz até um vídeo aqui para vocês que eu já postei, mostrando a quantidade de páginas que eu li em cada um dos dias do mês. Vai estar aqui no card para quem quiser assistir e eu falo um pouquinho sobre cada um dos livros que eu li por lá também, mas aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. Nesse mês também eu acabei lendo muitas coisas mais do que eu achei que eu ia ler. Consegui ler alguns livros que eu tinha colocado na minha TBR, mas a minha TBR ficou muito bagunçada. Eu não li muitas das coisas que eu coloquei lá pra ler, que eu sempre faço um vídeo aqui pra vocês também mostrando o que eu quero ler durante o mês. E mudei de ideia ao longo do caminho, tá tudo bem também, eu não me importo muito com isso, mas é até por isso que eu sempre volto aqui pra contar pra vocês e fazer um compilado das leituras do mês pra vocês ficarem sabendo o que eu li, o que eu não li e o que eu vou acabar lendo aí nos próximos meses também. Logo em seguida sai vídeo de TBR agora pra abril também, mas eu quis falar sobre as leituras primeiro pra gente já encerrar o ciclo de março e começar abril. Então, antes de a gente começar a falar sobre os livros, já se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não se inscreveram, deixem o like de vocês nesse vídeo e me contem também nos comentários as leituras que vocês fizeram no mês de março e quais foram as favoritas de vocês. Eu fiz uma leitura em março que foi favoritadaça, eu acho que vai ser uma das melhores leituras do ano, se não a melhor. Não sei, é muito cedo pra falar isso, mas eu tenho certeza que uma das melhores ela vai ser. E vocês podem me acompanhar também nas outras redes sociais do CriaLT, que rola muito conteúdo por lá também, tá? Meu arroba na rede das dancinhas é Cata Jucos, que vai estar aí na tela pra vocês, que é bem dificilzinho de escrever, mas tá aqui na descrição também. E tem o Instagram do CriaLT também, que é @CriaLT, daí é bem mais facinho de achar. Bora então começar falando aqui do primeiro livro que eu comecei a ler em março, que foi também o primeiro livro que eu terminei. E ele é um livro nacional e se chama Emma, Cobra e a Garota de Outra Dimensão, onde a gente tem esses 3 personagens em protagonismo, Emma, Cobra e a Garota de Outra Dimensão, que é Trix. Aqui a nossa história toda começa com um dramão entre a Emma e Cobra. Eles eram amigos, rolou um lance entre eles que ficou muito mal explicado, foi uma coisa que não deu muito certo e cada um seguiu pro seu canto, mas logo aqui nas primeiras páginas a gente já vê os dois se reconectando depois de que um feixe de luz assim passa no céu lá de Minas Gerais, na cidade do interior que eles moram, que eu me esqueci o nome agora, e o feixe de luz é um meteoro, tá? E esse meteoro traz poderes pros dois. A Emma acaba descobrindo que tem pernas poderosas e Cobra lê a mente das pessoas, lê os pensamentos. E essa é só uma das coisas na história que traz muitos elementos divertidos e engraçados, porque a história é muito bem humorada, muito legal de ler também. E eu tô sempre falando que foi um livro que eu li na hora certa, porque eu tava lá no avião, indo pra Natal, saí do Rio Grande do Sul pro Rio Grande do Norte, pra passar férias, passar alguns dias lá, e eu tenho muito medo de avião, e eu fui lendo esse livro aqui durante o voo, tanto que eu li quase todo esse primeiro livro aqui dentro do avião, de tanto tempo que demorou a viagem, e eu tava super nervosa, super tensa também, então foi um livro que me distraiu muito. Tem umas cenas muito engraçadas aqui, tem muitas referências à cultura pop, X-Men, Crepúsculo. Nessa cena que eu tô comentando, que eu não me lembro onde que é, porque eu não anotei, não tinha post-it pra marcar, existe uma conversa, um diálogo entre os personagens que eles citam a vampira. E um dos personagens fala assim, que vampira? A Bella? E aí o outro diz, não, é a vampira dos X-Men. Que fazia muito mais sentido, tá, do que ser a vampira Bella. E eu achei maravilhosa, eu gargalhei nessa hora. Eu lembro muito dessa cena também por causa que eu tava gravando um vlog pra minha rede vizinha e eu coloquei esse trechinho da cena lá que eu achei muito engraçado. Mas as coisas também não são só amorzinho, só reencontro, só resoluções, porque afinal de contas tem até uma outra dimensão aqui no livro, que é da onde essa garota de outra dimensão vem. A Emma acaba ouvindo essa garota na parede do quarto dela e Cobra acaba lendo os pensamentos da Emma e começa a desconfiar do que tá acontecendo e dessa forma eles acabam se reaproximando. O Cobra é conhecido como não binário fofoqueiro por causa que ele lê a mente das pessoas e ele é um personagem muito legal, eu gostei bastante dele. E esse aqui é um livro LGBTQIAP+, tá? Tem bastante representatividade aqui na história. E dá tranquilo pra descrever esse livro aqui também como os X-Men no interior de Minas Gerais. É exatamente isso. Tem até algumas organizações secretas, grandes missões e grandes poderes, grandes responsabilidades. É um livro que bebe um pouquinho de cada uma dessas fontes e que pra mim deu bastante certo, eu me diverti muito com essa história. E sinceramente eu tava precisando muito dela porque senão eu ia ter passado mal naquele avião. Depois de ler Emma, Cobra e a Garota de Outra Dimensão, eu comprei um livro na Semana do Consumidor que eu tinha colocado como meta de leitura para o ano. Eu tenho meu vídeo aqui no canal também de metas de leitura para 2024, que são os 26 livros para eu ler antes dos 26 anos.
Tá aqui no card para quem quiser assistir. E esse livro é uma HQ chamada Heartstopper, não sei se vocês conhecem. Eu acabei colocando como meta, então, Heartstopper volume 5, porque eu amo Heartstopper, só que eu tinha me esquecido muito disso. Fazia um bom tempo que eu não lia os livros, porque eu já tinha lido as histórias, né, até o 4º volume. E apesar de esse livro aqui, o volume 5, ter lançado no dia do meu aniversário, eu só fui conseguir comprar agora, em março. E eu tava com bastante medo de ler essa história, porque eu achei que eu tinha me desconectado dela, mas eu tava muito errada. Porque eu percebi que essa aqui continua sendo uma história de muito conforto pra mim, de abraço quentinho, sabe? A sensação de abraço quentinho, de encontrar uma família, de pertencer dentro da história. Eu amo esse sentimento e Heartstopper me confirmou que ele me traz isso sempre que eu leio. Mesmo que em algumas partes Alice Oseman traga assuntos mais pesados, mas ainda assim de uma forma muito leve e muito sensível também. Aqui nesse volume eu sinto que a gente tem um clima um pouco mais leve em relação aos 2 volumes anteriores, que foram mais pesados, fala mais sobre transtorno alimentar. Foram questões abordadas com muita delicadeza, com muita sensibilidade por parte da autora, que eu acho que ela sempre preza muito por isso. Mas aqui a gente aprende sobre outras coisas também e eu gostei muito de ler. Eu senti muito mais, eu vivi muito mais a história do que eu achei que eu ia. Falando bem a real, eu achei que eu não ia me conectar mais, que eu tinha passado da fase. E nem sei se tem fase, tá, gente? Era só um pensamento que eu tava com medo de não gostar do livro realmente, de sentir que não era mais pra mim, mas não foi nada disso que eu senti. Eu me sinto muito acolhida pela história. Aqui eu acho que ela ensina demais pra gente, até por ter essa abordagem, assim, da separação do casal, porque o Nick tá indo pra faculdade, tá se preparando pra ir pra faculdade, porque ele é um ano mais velho que o Charlie. E o Charlie vai continuar no ensino médio. E o Nick tá muito em protagonismo aqui também, com os sentimentos, com as sensações dele, com os anseios de ir pra muito longe, de se separar do Charlie. Agora que eles estão tão bem, que a relação tá evoluindo, coisas estão acontecendo, eles estão desabrochando na relação deles. E tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Então rola esse receio da parte dele e do Charlie também, isso é bem presente, assim, esse medo, essa angústia. Mas o que eu gostei muito aqui é da presença dos amigos deles também, que estão ali sempre colocando eles pro lugar certo, sabe? Direcionando eles para um pensamento que a gente deveria ter. Eles começam a priorizar as coisas que eles gostam, além de estarem um com o outro. É muito legal ver o Charlie, mesmo com medo, ele indo fazer as coisas que ele quer fazer, passando por cima disso. E é muito bonitinha a relação deles, eu gosto muito dos personagens. Eu sinto que eu faço parte desse universo aqui quando eu tô lendo, gosto muito de todos os personagens, me preocupo com todos eles e eu fico muito triste que a gente só vai ter mais um volume, que vai ser o volume 6, e aí Heartstopper vai acabar. Esse volume aqui me confirmou que eu leria muitas outras histórias, né? Se tivessem 10, 12 volumes, acho que eu leria todas. Eu tenho pra mim, gosto de pensar que o Nick e o Charlie vão ficar pra sempre. A Alice Oseman de vez em quando posta umas tirinhas pra nós. Se não me engano, já foi feito isso mostrando o Nick e o Charlie adultos, casados, morando juntos, e pra mim vai ser isso. Então, eu me contento com isso também. Falei, mas se tivesse 30 volumes eu leria. Ai, gente, essa próxima leitura aqui foi a minha favorita do mês, a minha favorita do ano, minha favorita da vida. Vai ser difícil, não é impossível, mas vai ser muito difícil alguém bater esse livro. Algum outro livro bater ele, passar na frente dele. Vocês até já sabem qual é a resposta, e é Babel, de R.F. Kuang. Esse aqui é o meu segundo contato com a escrita da autora, que escreveu A Guerra da Papoula também, que por enquanto foi o único outro livro dela que eu li, e foi um livro favorito e 5 estrelas pra mim também, exatamente como Babel. Só que eu acho que Babel, pra mim, tá lá em cima, sabe? Lá em cimão, ninguém acima dele só ele, perfeito, maravilhoso, incrível. Eu sei que muitas pessoas estão favoritando, estão adorando, estão dando 5 estrelas, mas eu sei também que muitas pessoas não sabem muito sobre a história, então eu vou contar agora. Eu vou falar pra vocês, quando eu li a sinopse do livro, quando eu vi algumas pessoas falando sobre, eu não entendi o que era a história. Eu falei, é sobre isso? O que é isso? Mas Babel, ou A Necessidade de Violência, é um livro que mescla magia, fantasia com dark academia, porque ele se passa grande parte da história dentro de uma universidade, que é Oxford. A autora fala muito aqui durante as páginas sobre a violência, que é muito presente na história, sobre pertencimento, sobre o lugar de onde os personagens vieram, sobre eles serem tirados dos lugares que eles vieram, me perdi aqui nos meus dedos, enfim, não sei onde eu tava mais. E também sobre a guerra. Mas a gente começa o primeiro capítulo dessa história lá em Cantão, na China, conhecendo um personagem que mais adiante vai vir a se chamar Robin Swift. Esse não é o verdadeiro nome dele, esse é um nome que ele tem que escolher para que os ingleses consigam pronunciar. A gente já começa aqui a história num momento bem tenso e bem triste, onde o Robin tá do lado do corpo da mãe dele, que acabou falecendo de cólera. E é nessa cena também que o professor Lovell chega até o Robin e leva ele para Londres. E ele vai acabar se tornando um tutor para o Robin, para que o Robin possa estudar incansavelmente idiomas, línguas e ingresse, quando ele tiver idade, no Real Instituto de Tradução, que é Babel,
que fica em Oxford. Então, nos próximos anos da vida do Robin, a gente vai acompanhar ele fazendo os estudos, sofrendo muito, a gente vai acompanhar muitos anseios do personagem, sentindo falta da comida. Ele cita muito a comida aqui também, a falta de afeto, a falta de amor, a falta de cuidado, até que finalmente ele ingressa em Babel. E se a gente acha que em Babel vai ser tudo tranquilo, tudo boa paz, não vai. E ali em Babel, o Robin acaba conhecendo mais 3 outros personagens, sendo que 2 deles têm uma história mais ou menos semelhante à dele, não é muito parecida, mas eles se entendem um pouco nas mesmas dores, nos mesmos sentimentos, mas o que eles têm em comum é que nenhum deles se sente pertencendo àquele lugar. E aos poucos, conforme eles vão se esclarecendo do que está acontecendo, conhecendo os andares de Babel, que é uma torre gigantesca, é uma cena muito legal, essa cena que a gente conhece Babel por dentro, eles vão percebendo que o que eles estão fazendo ali é uma espécie de traição, à medida que eles vão compreendendo o que acontece ali em Babel, e a gente também vai ao mesmo tempo, a gente vai entendendo junto com os personagens. E é nesse momento também que a gente começa a entender um pouco melhor sobre os trabalhos com prata que são feitos em Babel. Essa é a parte que tem magia na história e que envolve também a tradução. Eu fiz um vlogão terminando de ler Babel e alguns dos outros livros que eu vou falar aqui na frente também, e eu acho que é muito legal que vocês assistam, vou deixar o vlog aqui no card para quem quiser assistir, mas eu não vou contar muito mais sobre os trabalhos com prata, porque eu acho que é legal também a gente descobrindo um pouco, porque tem bastante questão de idioma, são muitos detalhes ali na questão da tradução, na questão dos poderes com a prata, e é muito interessante essa parte, realmente eu acho que é muito rico esse universo. Aqui a autora fez um trabalho magnífico, eu não tenho palavras para essa história, além de dizer que ela é impecável, ela é inacreditável de tão boa. Eu nunca imaginei que esse livro ia ser exatamente como ele é, e ele é perfeito do jeito que ele é, gente. Eu não vou contar mais nada, porque eu já falei muitos detalhes aqui, acho muito legal que leiam a história, saibam que é um livro que tem muitas informações dentro dele mesmo. O nosso narrador sabe algumas coisas a mais que os personagens não sabem, e ele conta pra gente em notas de rodapé, que é muito interessante. Questões de tradução, questão de coisas que aconteceram em Babel, alunos que misteriosamente morrem, desaparecem, e isso é muito presente na história também e tem uma relevância muito grande. Enfim, gente, se deixar eu fico 10 horas seguidas em cima de um palanque falando sem parar sobre Babel. Então vamos pro próximo livro aqui também que eu terminei, que foi Lendários. Lendários foi um livro que eu comecei a ler lá na viagem que eu fiz no início do mês, mas eu demorei um tempinho pra ler essa história. Isso às vezes acaba comprometendo um pouco a minha experiência, mas não foi o caso aqui com Lendários. Eu sinto que eu já falei tanto sobre a sinopse desse livro tantas vezes aqui no canal. O vídeo lá da viagem que eu fiz, que eu vou deixar aqui no card também, eu falei muito sobre ele, porque aqui a gente tem uma história inspirada nas lendas arturianas, mas com foco na ancestralidade. E isso foi o que me pegou. Eu já falei que eu acho que a autora faz aqui tudo com muita maestria, que ela era a pessoa certa para escrever essa história. Esse livro aqui é uma série, gente. É uma série, eu acho. Eu sei que o segundo livro é enorme, eu tô empolgada para ler, mas não sei quando é que eu vou conseguir fazer essa leitura. Aqui a gente começa a história acompanhando a Bree, que é uma menina vivendo sua vida, fazendo suas coisas, até que a mãe dela acaba morrendo em um acidente de carro, e a partir disso algumas coisas vão se desencadear na vida da Bree. Ela também acaba indo embora da cidade dela e vai para outro lugar, para uma universidade, participar de um programa ao qual ela foi selecionada, e logo no primeiro dia uma coisa muito misteriosa, uma coisa muito perigosa que bota até a vida dela em risco já acontece. E esse livro tem umas cenas de ação muito boas, eu gostei muito. Eu esqueci de falar, mas é uma fantasia com romance, tá? Tem meio que um triângulo amoroso, uma coisinha ali, e eu gostei muito. Mas logo também nas primeiras páginas a gente já vê a Bree lidando com o luto, né? Na verdade, tentando lidar com o luto à forma dela, ao mesmo tempo que ela acaba conhecendo os lendários, que é essa sociedade super secreta de herdeiros dos cavaleiros do rei Arthur. Pensem em uma história com muita informação. Tem uma cena aqui que eu acho que eu citei no vlog pra vocês, o capítulo, e é um dos meus capítulos favoritos do livro. Gente, como eu gostei daquele capítulo. A autora, ela bota tanta verdade na história, ela bota tanto sentimento que isso passa pra quem tá lendo, pelo menos eu senti muito. Ela pega e bota em evidência as pessoas que foram apagadas das lendas, das histórias, e isso é muito rico, é um universo muito vasto. Eu nunca tinha pensado e nunca tinha tido interesse até então em ler histórias que se inspiravam nas lendas do rei Arthur. Até então não conhecia muito sobre a lenda, conhecia o que eu lembro que eu vi na infância em alguns filmes, mas eu fui pesquisar um pouco mais para entender um pouco melhor. Eu lembro que tinha um filme de uma animação com a espada, eu não me lembro como é que é o nome, mas tinha uma animação que eu gostava bastante quando era criança, mas eu também não lembrava de nada, né? Só que agora eu tô obcecada por esse livro. Eu acho que a Tracy Dion acertou demais em tudo que ela fez aqui, a forma como ela traz tudo à tona, como ela cria cenas de ação. Gente, ai, eu adorei esse livro, fiquei emocionada, eu saí muito satisfeita dessa história e querendo ler muito mais. Eu leria muitas mais páginas além dessas, tá? Eu sei que eu demorei um pouco pra ler, falei bastante sobre isso,
mas não foi uma coisa que interferiu na minha experiência. Eu acho que eu acabei lendo no meu tempo mesmo e foi ótimo, eu adorei essa história, tá assim, pro lado dos 5 estrelas. Eu não decidi ainda, até porque eu não me apego muito em estrelas, mas talvez seja, porque ele me surpreendeu demais. Eu não imaginava que essa história ia ser tudo que ela foi pra mim. E depois que eu terminei de ler Lendários, naquele mesmo vlog, eu li também Noiva. Ai, gente, eu não sei se eu quero falar. Eu não sei dizer se esse livro me decepcionou de fato, mas eu não sei se ele atendeu às minhas expectativas também. Eu tava muito animada. Era de longe, junto com Babel, um dos livros que eu mais estava emocionada para ler nesse mês. Eu fiz de tudo, eu enlouqueci, eu achei que o Felipe ia me dar de presente, mas aí eu fui lá e comprei. Eu tava enlouquecida, eu queria comprar a capa dura, mas aí comprei esse aqui mesmo. A capa dura tá linda também. Mas eu acho que as minhas expectativas ele acabou não superando. Ai, gente, desculpa. Eu achei que ele ia ser um favorito e 5 estrelas, e não foi, tá? Eu acho que pra mim é muito seguro dizer que entre os livros da autora é um dos meus favoritos, tá? Ele tá ali empatadinho assim com A Hipótese do Amor, que é o meu favorito. Mas eu acho que eu saí desse livro sentindo falta de alguma coisa que eu não sei nem dizer o quê. É difícil pra mim explicar como é que foi a minha experiência, porque eu não consigo colocar muito bem em palavras, e até porque eu não sei o que eu senti. Eu tenho que dizer que aqui muitas coisas me pegaram muito desprevenida, eu não tava esperando que fossem acontecer, e eu nem imaginava, acho que é porque eu não leio tanto romance paranormal, sobrenatural, como é o caso aqui do livro. Aqui a gente tem a Misery, que ela é uma vampira, e ela tem todo um pano de fundo, toda uma história da vida dela aqui que a gente conhece nos primeiros capítulos, mas a história aqui já começa com ela indo casar com o alfa ali dos licanos, dos lobisomens, que é o Low. E ela tá conhecendo ele lá na hora do casamento. Existem muitos interesses para esse casamento tá acontecendo, para essa aliança tá acontecendo entre os vampiros e os licanos, e cada um tem seus interesses pessoais. Mas a Misery também tem os interesses dela e foi só por isso que ela aceitou se casar. Uma amiga dela acabou desaparecendo e ela acha que os licanos ou que aquele cara ali em específico, Low, tá envolvido nisso de alguma forma. Então ela aproveitou essa oportunidade para entrar em terreno licano, já que ela vai ficar convivendo ali com eles e vivendo ao lado deles todos os dias da vida dela, porque agora ela é casada com o alfa dos licanos. A Misery é uma protagonista que eu amo, eu gostei muito dela. E olha, ia ser muito difícil não gostar de uma protagonista vampira. Porque eu adoro. Eu gosto muito de livros com vampiros e lobisomens, e especialmente vampiros. Eu adoro vampiros. E quando eu digo que muitas coisas me surpreenderam, é em relação aos hots. Porque esse aqui é um livro para maiores de 18 anos, é um livro com cenas hot, mas eu nunca tinha parado para pensar o contexto geral da história. Eu sabia que o livro tinha hots, mas eu não tinha pensado tão longe assim também. Porque, afinal de contas, é uma vampira e um lobisomem. Juntos. Eu não tinha feito essa associação. Eu acho que eu não tinha ido tão fundo na história quanto a Ellie Hazelwood foi. E outra coisa que me surpreendeu também foi a construção aqui do universo, da fantasia. Eu achei que a autora fosse deixar bem no raso. Ela trouxe parte da intriga, sabe, da questão entre os vampiros e os licanos, e eu achei que não ia tão longe assim também, mas bem que precisava ter essa parte, né, pra acontecer esse mistério, esse romance se desenvolver, porque a gente sabe que, no fim das contas, a Misery e o Low vão acabar se relacionando, né, vão acabar descobrindo sentimentos, mesmo que eles tenham sido obrigados a se casar, sem se conhecer. Então, assim, pra fechar a minha opinião, acho que ele não superou as minhas expectativas, tá? Eu tinha expectativas muito altas, que eu nem sei quais eram, só sei que elas eram altas. Acabei gostando bastante da história. Entre os livros da autora que eu já li, é um dos meus favoritos, com certeza. Eu já li A Razão do Amor, Amor Teoricamente e A Hipótese do Amor. Ao todo eu li esses 4 livros e esse aqui tá, assim, entre um dos melhores dela. E eu acho que isso tem só um pouquinho a ver com o fato de que tem vampiros e lobisomens na história. E o último livro que eu li no vlog foi um livro que eu finalmente consegui terminar de ler, gente. Nem eu tô acreditando que eu tô aqui sentada pra falar sobre esse livro. Eu comecei a ler ele lá na última semana de janeiro, se eu não me engano, e foi uma história que pra mim teve muitos altos e baixos, e isso dificultou bastante meu envolvimento com a narrativa. Em alguns momentos eu tava muito interessada, até a metade ali do livro eu tava muito a fim de ler, mas daqui a pouco foi passando, eu perdi o interesse, não queria mais saber do livro, aí passei muito tempo sem ler, daqui a pouco eu voltava a ler de novo, aí tinha me esquecido o que tinha acontecido, foi bagunçado, eu terminei de ler, quero ler o 3º volume da trilogia, mas eu tô meio dividida com a história. Legal que eu falei todos os detalhes, mas não falei qual é o livro, né? É Senhor das Sombras, tá? Não vou deixar ele muito aqui porque ele suga a luz da tela. Esse é o volume 2 de Artifícios das Trevas. Eu tenho aí a minha meta de ler os livros da Cassandra Clare que eu tenho aqui em casa, então eu quero ler o 3º volume desse que eu já tenho.
Esse segundo volume aqui foi um livro que eu gostei bem mais do que eu gostei do primeiro. Eu já falei várias vezes aqui pra vocês que essa história ela é focada na Emma e no Julian. Eles são Parabatai, mas eles estão apaixonados, só que Parabatais não podem ficar juntos, tem toda uma regra da Clave lá, e a Clave que vai pro escambau, ninguém aguenta mais. Essa aqui é uma história Shadowhunter, tá? Do universo Shadowhunter da Cassandra, e eu sinto que eu perco um pouco na história porque eu não li todos os livros que eu deveria ler antes desse, tá? Eu não li a série de Instrumentos Mortais toda, eu só li o primeiro volume e ó, faz uma eternidade. Eu li As Peças Infernais, que é incrível, 5 estrelas, favoritado, meu tudo, Gem me leva. Não me leva que eu sou casada. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse livro aqui é que tem vários personagens que eu já conheço. Como, por exemplo, a Clary, o Gem, a Tessa, sabe? Mas tem um monte de gente aqui que eu não gosto também. O Magnus eu adoro, tá? Eu adoro, ele aparece bastante aqui também. Mas tem muita gente que eu não gosto. E com muita gente eu quero dizer o Julian. Ah, eu acho ele tão chatinho, eu acho ele tão possessivo, ele é tão esquisito. Ele lança umas coisas pra Emma, às vezes que eu fico, cara, olha o que tu tá falando. Mulher, olha o que esse cara tá falando, sabe? Se liga. Às vezes tem que agradecer mesmo que ele é teu Parabatai e tu não pode ficar com ele, porque pelo amor de Deus. E acho que por isso também, pelo fato de eu não entender algumas coisas do universo, ou me esquecer, ou ter que pesquisar, eu me distancio um pouco da experiência algumas vezes. Mas eu acho que no geral é uma experiência que eu gostei, eu gosto muito do universo Shadowhunter, só sinto que eu demorei demais pra ler a história e isso sim me atrapalhou. Aqui nesse livro me atrapalhou bastante. Eu espero não demorar tanto pra ler o terceiro volume, pra não me esquecer de muita coisa, e eu não quero passar tanto tempo lendo o terceiro volume também, apesar de ele ter mais páginas que esse, ser um livro ainda maior. A Cassandra, ela vai enfiar a informação na gente, quer a gente queira ou não. Mas eu tô sentindo que eu entrei muito fundo nesse esquema de pirâmide e agora eu só tô me afundando cada vez mais e tô querendo mais. Tá complicado. E agora a gente vai para a última leitura que eu fiz no mês, que foi a 7ª leitura, que se chama Se o Seu Rádio Tocar, de Arthur Araújo. Esse é um livro nacional e eu queria ter lido ainda mais nacionais nesse mês, né? Mas eu achei que eu me enrolei demais com as leituras. Foi um mês que eu fiquei meio... O que tá acontecendo? Mas eu espero que agora em abril eu consiga me ajustar. Só que esse livro tinha acabado de ser lançado, eu já saí correndo para ler porque eu gosto muito das coisas que o Arthur escreve. O Arthur também é figurinha carimbada aqui no canal, já li vários livros dele. Acho que desde que eu comecei aqui o canal eu recomendo os livros dele, ele tem várias histórias diferentes, mas que são histórias bastante intimistas, sabe? Que conversam sobre o ser humano, sobre a vida, sobre as nossas certezas, incertezas, medos e anseios. E é exatamente isso que a gente tem aqui em Se o Seu Rádio Tocar. Aqui a gente acompanha um protagonista voltando para a cidade natal dele depois de muitos anos indo reencontrar a família, porque ele acabou saindo meio que fugido da cidade dele há alguns anos atrás, depois de um acidente mudar completamente o rumo da vida dele e do namorado dele. Eles acabaram se afastando, cada um seguiu pro seu caminho e cada um lidou com isso de uma forma muito diferente. Ele, por exemplo, acabou se isolando, ficando solitário e vivendo naquela amargura de ter sido ele o culpado de tudo ter acontecido. Só que agora ele tá voltando pra casa pra passar o Natal com a família dele, todo mundo tem seus problemas ali na família. Ele tem uma irmã também e tá indo conhecer os sobrinhos, então é algo tão delicado e eu gosto muito do jeito que o Arthur escreve, gente, é tão pessoal que eu me sinto conversando com os personagens ou até mesmo conversando com o Arthur. Eu gosto muito de histórias que trazem esse sentimento pra gente. Esse aqui é um livro inspirado em algumas músicas da Taylor Swift, que eu não vou lembrar de novo o nome. Eu falei no vídeo de páginas lidas quais eram as músicas e eu já me esqueci de novo. Acho que uma é Happiness. Eu não conhecia as músicas e eu não ouvi ainda. Mas eu não fui ler por causa disso, né? Eu fui ler porque era um conto do Arthur e eu gosto. E pra mim é um livro, assim, que tem esse sentimento de ler tomando um vinho, usando um blusãozinho quente, num dia frio, sabe? Bem esse sentimento. Eu li no calor do verão, né? Com o sol em cima da minha cabeça. Mas tudo bem, ele me passa essa vibe, assim, de mais de friozinho, de conforto mesmo, apesar de ser uma história muito triste. A gente vai ter essa interação dos personagens, tá? Que se envolveram nesse acidente. E é uma interação, um momento muito sobre diálogos, sobre se abrir, sobre falar, que é muito interessante. Eu gosto muito como o Arthur vai entrando na cabeça dos personagens e constrói isso pra gente. Enfim, eu gostei bastante da história e eu fiquei muito feliz que o Arthur lançou conto novo, lançou livro novo, porque eu tô sempre lá pra ler. Essas então foram as leituras que eu fiz no mês de março, li muita coisa boa, e agora vocês deixam aí nos comentários quais livros que vocês leram aí do melhor ao pior. Me conta aí qual foi a tua melhor e a tua pior leitura de março. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido até aqui, espero muito que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!